A paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para orarmos a oração que o Senhor nos ensinou, que está lá em Mateus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma vez agradecer pela vida de cada um de vocês que escolheram estar aqui essa noite. Escolheram a boa parte, né, que é estar aos pés do Senhor, ouvir o que Ele tem para nós. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca
tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti.
onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. Oh. E estou sem ti. Uma coisa eu peço ao Senhor, ia buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa eu peço ao Senhor, ia buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor.
Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Você pode declarar, irmãos, que a graça do Senhor é suficiente na nossa vida e é o que nós precisamos. Prazeres seculares e mundanos, transitórios, não é a graça do Senhor. A graça do Senhor é um favor imerecido, aquilo que foi nos dado sem muito menos nós merecermos. E outra coisa, é algo duradouro e eterno. Por isso que só a graça do Senhor nos basta. Às vezes nós acabamos confundindo graça com prazeres momentâneos e passageiros. A graça do Senhor, irmãos, é algo tão profundo e sobrenatural que Ele olhou para mim um dia, para mim e para você, e disse assim: ó, você não merece, você não é digno, mas eu vou morrer na cruz para que você se torne merecedor e digno de se tornar filho de Deus. Por isso que ela é suficiente na minha e na sua vida. Por isso que só ela nos basta. Ela é a resposta para o vazio, ela é a resposta a muitas vezes para uma insegurança. Ela é a direção do caminho que muitas das vezes nós não sabemos por onde percorrer. Ela é a graça daquele que é o caminho, a verdade e a vida nas nossas vidas. Nós não viemos aqui assistir um culto nessa noite, irmãos. Nós viemos aqui prestar um culto. Culto não se assiste, culto se presta. Culto é serviço, é adoração. E nós viemos aqui juntos, como igreja, como congregação, como separados, adorar, reverenciar aquele que é o único digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Vamos adorar mais um pouco, que só a glória, só a graça do Senhor nos basta. Abra seu coração, faça desse louvor uma adoração de confissão ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés sejam em tua casa, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença
palavra diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem principados, nem potestades poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada que eu e você faça, nada, nos faz mais merecedores da graça do Senhor ou menos merecedor, nada. Porque o que era para ser feito já foi feito na cruz por mim e por você. Podemos vir no culto hoje, vir domingo que vem, vir em quinta, vir sexta. Podemos tentar expressar da melhor forma possível, tudo isso é válido. Mas nada muda o que o Cristo fez na cruz por mim e por você. E Romanos diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que condenação há? Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nosso papel hoje aqui é entregar nossa melhor adoração, nosso melhor culto. Porque o que era sublime, o que era completo, o que era total, o que era falível, nós já recebemos na cruz através de Cristo, morto na cruz. Um santo, um puro, um imaculado que morreu por mim e por você, para hoje nos dar o privilégio de nos reunir como igreja. Mesmo, irmãos, que eu e você, no fundo do nosso coração, nós teríamos muitos motivos para não estarmos aqui. Às vezes muitos de nós já se frustramos com a igreja, já se frustramos com o homem, já se frustramos com os parentes. Às vezes algum de nós aqui sofremos com algum tipo de opressão, de depressão, qualquer no âmbito do nosso psique, qualquer uma coisa. Às vezes um desemprego, uma falta de um ente querido. Muitos motivos nós teríamos para não estar aqui. Mas por trás de todas essas coisas que está dentro de mim e de você, sabe o que nós enxergamos? A cruz de Cristo que morreu por mim e por você. Por trás de todos esses problemas, irmãos, nós enxergamos Cristo. E é isso que nos motiva a estarmos aqui adorando a Deus, podendo sentir o impacto do Espírito Santo no nosso coração e sermos mudados, sermos transformados, revigorados para a glória de Deus. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e sua mente, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Porque eu tenho poder, não. Porque a igreja tem poder, não. Por causa do louvor, não. Por causa da estrutura, não. Não, por causa da graça dele que nos basta. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo diz: perseverem. Porque nada se compara o que nós vamos viver com a pequena e momentânea tribulação que hoje nós vivemos. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos como igreja, abrindo o nosso coração, Senhor, te adorando, te servindo, te reverenciando, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós fomos alcançados pelo Senhor. E a nossa resposta está na cruz. Às vezes nós passamos anos e anos tentando buscar, ouvir ou encontrar a resposta de Deus ao nosso respeito. E às vezes nós nem percebemos que a resposta de Jesus está na cruz. Ele diz: eu vou morrer para que vocês tenham vida. E aquele que for crucificado comigo viverá eternamente. A nossa resposta, irmão, seja no âmbito que for, está na cruz de Cristo. Seja o âmbito que for. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de todo louvor, de toda glória, para todos sempre, Pai. Amém. E amém. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece. Bem forte, Ele merece, Ele merece. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, por gentileza.
Alegrei-se-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista dizendo. Crianças vão sair para o culto, a continuidade deste culto lá na salinha sem correr. Uma coisa pediremos ao Senhor e o buscaremos. Possamos viver eternamente na casa do Senhor. Aqui é só um ensaio, irmãos. Se nós não estivermos preparados para expressar nossa adoração aqui, nós não estamos prontos para viver eternamente com o Senhor. Porque nada se compara à glória que há de vir. Aqui é somente um ensaio. A oportunidade que o Senhor nos dá de, como igreja, de nos prepararmos para vivermos eternamente com Ele. E gloriarmos Ele, dizermos santo, 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 santo. Então, se nós não tivermos preparados, dispostos, disponíveis para adorar o Senhor aqui, eu sinto muito, nós não estamos nos preparando para adorar Ele na eternidade. Amém, irmãos? Vou passar uns avisos rapidão aqui para vocês. Quinta-feira nós temos o nosso culto de ensino às 20 horas. Venha aprender conosco. Estamos tratando de assuntos pertinentes e relevantes à nossa vida pessoal e vida como igreja, como cristão. Estamos estudando a carta aos Romanos. Então, venha participar conosco, se você estiver disponível. Amém? E domingo nós teremos o nosso culto às 19h30. Só isso, pastor? Não. Tudo isso. Porque nós não somos crentes só quinta e domingo. Nós somos crentes todos os dias, nós expressamos a glória do Senhor. Por isso que não é só. E nós temos também o nosso culto doméstico. Tem uma apostila aqui, tem mais lá, se você quiser adquirir para você fazer o seu culto com a sua família durante a semana, sentar um dia com a sua esposa, com seus filhos, seu núcleo familiar ali, e cultuar o Senhor, levar essa glória do Senhor para dentro da nossa casa, desligarmos um pouco das redes sociais e cultuarmos ao Senhor. Porque culto é serviço, é adoração, e culto não se presta só aqui. Antigamente o culto se prestava somente no templo, hoje não. Hoje nós somos os santuários da habitação do Espírito Santo. E nós cultuamos o Senhor a todo tempo. Então, aproveite e tire um dia da semana, se for possível, e cultue o Senhor na sua casa. Irmãos, nós vamos fazer a nossa oração pública confissional, toda a igreja juntos. E depois nós já vamos levantar de uma vez para não ficar levanta e senta, levanta e senta. Se você quiser ofertar e dizimar, você pode fazer isso por gratidão, trazer aqui na frente para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então se coloque de pé todos. Vamos fazer a nossa oração confissional. E depois, se você for ofertar ou dizimar com gratidão, com alegria, o compromisso que você tem com a igreja que nós mesmos usamos. Nós usamos e nós pagamos a despesa, né, irmãos? Fazemos luxo nenhum. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu estou levando dinheiro na igreja, mas está levando só o que você gasta, porque se for dividir energia, água, aluguel, tudo por todo mundo, acaba dando na mesma. Então não está plantando nada, só está pagando. Plantar é quando você traz bem além do que você gasta, e talvez está plantando. Então, para nós, por isso que não tem peso. Primeiro, porque nós estamos pagando o que nós já gastamos. Amém? E o Senhor nos deu esse privilégio de podermos ter uma estrutura e nós honrarmos as despesas e nos ajuntarmos aqui com comodidade, um ventiladorzinho, por mais que não seja aquele fresquinho, né, irmãos? Igual na Caixa Econômica, no Banco do Brasil lá, geladinho, mas já está melhorando, 2 ventiladorzinhos ali, você já não cozinha demais, né? Somzinho agradável. Os banquinhos, água, as crianças lá aprendendo. Então, nós honramos com esses compromissos, é a estrutura. E nós temos prazer em fazer isso para a glória de Deus.
Amém? Vamos todos orar juntos, irmãos, todos, orarmos juntos essa oração. Essa oração é uma oração confissional coletiva pública, que nós como igreja expressamos agradecimentos ao Senhor pela graça, pedimos perdão dos nossos pecados, né? Isso faz parte da nossa liturgia, do nosso credo. Vamos lá? Senhor, seguir teus caminhos. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. E quem for ofertar e dizimar, pode trazer. E os demais pode se assentar, abrir sua Bíblia, se você trouxe. Se você não trouxe, pode olhar aqui no telão. Outra coisa, irmãos, que eu esqueci. Se você quiser ter acesso às finanças da igreja, pode procurar os tesoureiros aí que ele te manda para você no WhatsApp, tá? Você tem acesso livre a o que entra, o que sai na igreja, para onde vai o dinheiro, os relatórios mensais, tá? Mês após mês. Então você pode pedir para o tesoureiro, para o Delcim, para a Mari ali, que eles te enviam, tá bom, irmãos? O estatuto da igreja também, se você quiser ter acesso, pode pedir também. Você abriu sua Bíblia aí? Abra aí em 1 Coríntios 11. Irmãos, eu ia continuar aquela ministração que nós já víamos aí uns 4 domingos falando. Sobre a paz, sobre as tentações, sobre a carnalidade, as concupiscências da carne, do espírito e a soberba da vida. Mas já faz alguns dias eu tenho sentido a necessidade de falarmos um pouco mais sobre a ceia, tá? E pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, no culto da ceia, eu vou trabalhar esse assunto mais específico da ceia. Vocês podem ver que todas as ceias, é muito difícil eu pegar um texto baseado na ceia, né? Nós continuamos os nossos sermões normais. Mas como a gente está no começo do ano também, eu senti por necessidade, né, nós falarmos um pouco mais específico sobre a ceia, porque às vezes você tem dúvida como agir neste momento, tem pessoas que visitam, tem pessoas que são indoutas, não tem um conhecimento profundo da fé, e isso é sério, não é algo tão simples, né? Então eu senti no coração da gente falar um pouco mais. Vou tentar ser o mais breve possível, para tentar falar um pouco mais especificamente sobre isso aqui, para nós entendermos mais, porque é de suma importância, tá? Então vamos ler 1 Coríntios 11, um texto onde é bem usado para fazer a ceia. Vamos ler do 17 até o 34. 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões.
em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? E vos direi, louvai-vos? Ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns aos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, às vezes, quase sempre, nós já estamos na nossa caminhada cristã aí há algum tempo, né? Uns com mais, outros com menos. Quantas e quantas vezes nós já participamos deste memorial? Sempre lembrando, isto é um memorial. Jesus não está no pão e não está no suco. Memorial. Jesus nos ensinou, faça isto em memória de mim. O que é uma memória? Para você lembrar de um ente querido, você não precisa ir lá no cemitério, abrir a cova dele e olhar para ele para lembrar dele. Você tem memória dele, ou através de uma foto, ou através de alguma coisa que aconteceu com você ou com ele. Então nós não precisamos e não tem como Jesus estar presente aqui, porque Jesus está à destra de Deus. Ou ele está à destra de Deus, ou ele está no pão e no suco. Mas ele falou para nós fazermos isso em memória dele. E o pão e o suco são figuras representando o corpo de Cristo e o sangue da nova aliança. Mas assim, irmãos, o que é preocupante é que no decorrer do tempo, nós vemos tantas especificações ou... qual é a palavra que eu posso usar? Deixa eu achar a palavra aqui que eu posso usar para vocês entenderem. Vamos se dizer normas. Ao passar do tempo, nós vemos normas que não são bíblicas sendo incluídas neste momento. Proibições
e liberações que não estão relatados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E a ceia não é só algo descritivo, ele é algo normativo, porque nós vemos lá Jesus ensinando e depois vemos Paulo ensinando a igreja também, e no final nós lemos lá no 34, quanto às demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Mas tem algumas objeções que não são bíblicas. E essas objeções faz com que, irmãos, nós ou participamos de forma indigna ou deixamos de participar. Essas objeções criadas pelo homem, não pela Bíblia. Aí, eu já quero ler o texto com vocês aqui. Abre lá no 30, o mesmo 1 Coríntios 11, no 30, só para vocês entenderem o que causa nós participarmos da ceia de forma indigna. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Essa palavra dorme, ela era muito encontrada no vocabulário grego para quem já morreu. Por quê? Tem muitos fracos, doentes e outros que até morreram. Paulo fala no 29, abre o 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, quando nós participamos da ceia, sem discernir o que é ceia, nós estamos trazendo para nós, pessoalmente, uma condenação, um jugo. Só que o que é interessante, nós precisamos entender o que é ser indigno para participar da ceia. Porque por muito e muito tempo, irmãos, nós temos aprendido e visto e ouvido que está indigno para tomar a ceia se você tiver cometido pecado. Mas a palavra indigno no original ali, ela não é para moral, ela é para você não ser digno de participar daquele momento, porque você não discerne aquele momento, não é porque você tem pecado. E quando você participa da ceia sem discernir o corpo, o que acontece? Você está comendo para o próprio juízo, participando para o próprio juízo. E o engraçado, que é discernir o quê? O que Paulo pede para nós discernirmos? O que Paulo pede para nós discernirmos, irmãos? O que faz a gente ser indigno de participar da ceia, se nós não discernimos o que é o quê? O corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O pão? Não. A igreja. O pão é uma simbologia do corpo de Cristo, mas o pão não é o corpo é a igreja. Quando o texto começa, o que Paulo está refutando? Uma falta de organização e amor na igreja quando ele se reúne. Olha aqui que fala lá no 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, por quando vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando os ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ou seja, aquela reunião daquela igreja, que era para todo mundo sair edificado, para todo mundo sair melhor, ele saía pior. Sabe por quê? Porque o primordial eles não estavam exercendo, que era o amor ao próximo. Enquanto alguns comiam, os outros ficavam com fome. Enquanto uns bebiam, os outros passavam sede. Aqui, e naquela época, culturalmente, eles faziam a festa chamada Festa do Amor. Eles se reuniam na igreja e cada um levava a comida, igual nós fazemos aqui depois do culto, né? Cada um trazia comida e eles tinham um momento de janta e ali fazia ceia, era culturalmente daquele tempo. E o que acontecia? Eles se ajuntavam e as pessoas que tinham mais condição comiam e os outros ficavam com fome. Os pobres, os necessitados ficavam com fome. As pessoas se embriagavam no vinho e os outros ficavam com sede. Aí depois eles queriam fazer um memorial deste momento ao Senhor. Aí Paulo falou,
Mas isso aí não está sendo benéfico, está sendo maléfico. Porque primeiro vocês quebram o mandamento de amar ao próximo e depois vocês querem fazer um memorial do corpo e do sangue de Cristo. Hoje, talvez, aqui não vai faltar nem o pão nem o suco, e nós vamos fazer esse momento depois do culto de costume. Mas o que nós precisamos levar em consideração é a intenção que nós saímos da nossa casa para vir para a igreja. Porque a intenção que nós saímos da nossa casa para vir para a igreja já fala se nós estamos discernindo o corpo de Cristo ou não. Se nós estamos discernindo a igreja ou não. A reunião ou não. Não está correlacionado somente se vai faltar comida ou não, porque talvez, culturalmente, hoje as pessoas nem façam uma janta, alguma coisa para se reunir. Mas não depende só da comida, depende da intenção. Ou seja, quando nós saímos da nossa casa para assistir um culto e não para prestar um culto, nós já estamos não discernindo o corpo. Quando nós saímos da nossa casa para consumir culto e não prestar culto, nós já estamos não discernindo o corpo. Olha o que a palavra fala. Olha lá no 29. Vocês podem ver que ele fala assim, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo, aqui ele não fala, não discernindo o sangue e o corpo. Ele só fala, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, eles se reuniram quebrando um princípio da reunião da igreja, que é o amor, que é o servir, que é a devoção, que é a edificação, que é a entrega. Por isso que Paulo falou, vocês não são dignos, vocês vão comer indignamente, porque vocês não sabem o que é igreja. Igreja não é lugar de se consumir. Igreja, você não vem consumir culto, você não vem consumir louvor, você não vem consumir força dos irmãos, você vem cultuar a Deus, você vem reverenciar a Deus, você vem prestar, você vem servir e você vem edificar uns aos outros. Então já está na intenção do nosso coração, desde quando nós saímos de casa. É vir para a igreja com a intenção errada. Aí nós vamos participar da ceia, né? Aí nós escutamos um louvor, entramos naquele momento espiritual, levantamos a mão e fazemos toda aquela magia acontecer. E nós, quem tem pecado e acha que é pecado, perde pecado. Quem não tem pecado, que é impossível, quem não tem. Quem já entendeu, participa. Só que nós não sabemos o que é o corpo do Senhor, nós não sabemos o que é a igreja do Senhor. Nós estamos participando da mesa do Senhor, comendo um pão, ingerindo um suco, mas sem saber o que é o corpo do Senhor, sem saber o que é a igreja. Tem gente que acha que a igreja é lugar de arrumar namorado, de marido, outro acha que é lugar de ficar rico, outro acha que é lugar de ser curado, outro acha que é psiquiatria, que é psicologia. Acha adjetivos para a igreja de tudo quanto é jeito. Menos o propósito original da igreja, menos o propósito original nosso que nós estamos aqui. Nós temos um exemplo claro de Jesus. Jesus, a noite que foi traído, ele se reuniu com os seus discípulos lá no cenáculo e ceiaram. Daqui a pouco, sabe o que faz o mestre? O mestre levanta, cinge uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, servindo. Servindo, ele fala assim, ó, eu faço isso para que vocês façam isso também. No dia da ceia, ele parte o pão e fala, faça isso em memória de mim. Irmãos, preste atenção. Isso aqui não é um ritual. Isso aqui não é um protocolo. Isso aqui não tem nada de mistificação. Isso aqui é quando a igreja se reúne com o entendimento que Cristo morreu na cruz, deu a vida para nós sem merecer e hoje nós damos a vida pelo nosso irmão. Que igreja é dar a vida por irmão, que igreja é comunhão, que a igreja é edificação. A igreja não é cada um por si, Deus por todo. Eu vou chegar primeiro para pegar o melhor lugar, eu vou sentar aqui e não quero saber, eu quero saber. Não, igreja não é isso, irmãos. Igreja não é uma empresa onde nós viemos consumir, queremos o cardápio e pagamos por isso. Não.
A igreja é onde quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. A grande dificuldade da igreja de hoje é que ela só cumpre a metade deste mandamento. Ela chora quando o irmão chora. Só que ela não se alegra quando o irmão se alegra. Coisa mais fácil é você chorar por um irmão. Eu duvido é você se alegrar por ele. Vocês lembram da parábola do filho perdido? Quem não participou do banquete? O que estava perdido lá fora ou o que estava perdido dentro de casa? Por que ele não participou do banquete? Porque ele não estava considerando o irmão dele. Ele estava julgando o irmão. Pai, perdeu tudo, fez o senhor vender tudo, foi lá e perdeu com a meretriz, agora voltou. E o pai dele fala, meu filho, nós temos que nos alegrar, ele estava perdido, morto e hoje vive. Os religiosos, irmãos, eles querem ser religiosos, mas eles não querem amar. O símbolo da ceia é o amor, porque não tem o símbolo primordial da ceia, Jesus Cristo. E o maior exemplo de Cristo foi amar, a ponto dele dizer assim, perguntar ao Senhor qual que é o principal mandamento. Ele diz, primeiro, é amar o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Beleza, Senhor, é só isso aí. Ou volta aqui que tem outro. Eu sei que esses daí você não quer saber muito não, mas volta aqui que tem outro. E tem um que é semelhante a esse. Amar o seu irmão como a ti mesmo. Esses dois mandamentos se resumem à lei dos profetas. Amar o Senhor, irmãos, às vezes nós até expressamos que nós amamos. O problema é amar o nosso irmão. O que adianta aquela igreja lá? Eles tinham dons. Eles se manifestavam dons, eles faziam tantas coisas, mas o que adianta? Eles não pensavam no irmão, comia e deixava o outro com fome, se embriagava e deixava o outro com sede. Aí Paulo fala assim, vocês só se reúnem para pior e poderia ser para melhor. Eu tenho vergonha, eu não louvo-os pelo que eu vou dizer. E às vezes não muda o que acontece hoje, irmãos. Nós participamos baseado somente num protocolo. Às vezes já aconteceu com você, com alguém que está aqui, já, ai meu Deus, eu preciso tomar ceia, vai que eu vou viajar sem tomar ceia e morro. Que diferença faz? A ceia não é para remissão de pecados, a ceia não é a fé, não é a cruz, não é a graça para ter salvação. Não tem salvação na ceia. Ah, eu não posso faltar no culto não, que se eu ficar sem tomar ceia, como que faz? Mistifica, irmãos, uma coisa que não existe. Você tomando a ceia ou não, se você morrer, não é a ceia que vai te levar para o céu, ou que vai te levar para o inferno, que vai te salvar ou te condenar. Às vezes o que está no interior do seu coração, a profanação ao corpo de Cristo, pegar o que é sagrado e se tornar profano, e a falta de amor aos seus próximos. Isso pode te condenar, isso pode te salvar, mas a ceia, não. A ceia, irmãos, é um memorial de fazer pelo que nosso irmão, o que Cristo fez por nós. Ele falou, faça isso em memória de mim. Eu vou dar vida por vocês, vocês não merecem. Dá vida pelo seu irmão também. Então não adianta. Culto após culto, nós ficarmos mistificando, ficarmos protocolando coisas sem sentidos baseado na ceia. Aquele filho pródigo, irmãos, ele usou do discernimento para voltar para casa. Lá em Lucas diz. Você sabe como foi? Quando ele estava comendo as comidas dos porcos, aí ele lembrou do pão que tinha na casa. Ele não voltou por causa do pai, ele voltou por causa do pão. Ele falou assim, meu Deus, até os jornaleiros, os funcionários, os servos do meu pai têm pão à vontade. E eu aqui comendo as bolotas dos porcos, eu vou voltar. Tem gente que não vem para a igreja por causa do pai, vem por causa do pão. Nós precisamos, por isso que Paulo fala no 27, abre o 27 aí. Olha o que ele fala aí. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, já falei que esse indignamente não é moral, tá? Não é moral.
isso, já até falei que Judas participou da ceia, e Judas estava com o seu coração cheio de maldade, porque ia vender Jesus, e participou da ceia. Jesus lavou os pés de Judas, dando oportunidade para ele se arrepender. Esse indignamente aqui não é moral, é que você não está apto a tomar, porque você está por fora do que aquilo faz. Você não tem discernimento do que significa o amor e a igreja, então você não é digno de participar daquele momento. Tem pessoas que moralmente, irmãos, elas são perfeitas, mas elas não são dignas de estar perto de nós. Não é a vida moral, imoral, ética e não ética que faz com que uma pessoa seja digna de estar perto de nós. É se ela entende o contexto da sua vida, ou se ela está perto de você somente para sugar, somente para explorar, ou se ela quer contribuir, se ela quer somar com você e você com ela. O indignamente está correlacionado justamente a isso, e não somente a questão moral e ética. É de não entender o que significa o corpo de Cristo. O que significa a igreja, irmãos? Para que nós nos reunimos todo domingo, toda quinta? Porque nós expressamos a igreja lá fora? É um show? É uma liturgia de uma comunidade, de um CNPJ, onde nós viemos aqui cantando uns louvores, damos uma oferta, depois nós vamos embora, e nós não se preocupamos mais com os membros, não se preocupamos mais com o corpo de Cristo, não amamos mais os irmãos, cada um vive a sua vida, cada um corre em torno do seu próprio umbigo, e no outro domingo nós estaremos aqui de novo. Glória a Deus, eu estou pronto, a mesa está preparada. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Até acabar o culto, nós cantamos isso. Porque quando for amanhã, nós não lembramos mais de ninguém. Quando for quinta-feira, nós não lembramos mais desse Senhor que nós falamos. Uma coisa eu buscarei. Que nada me tire da presença do Senhor. Até amanhã, alguma coisa vai te tirar. Porque é somente uma música, não é uma expressão de vida. Cantar música é uma coisa, fazer da música uma expressão de vida é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque nós achamos que igreja é lugar de consumir. Nós achamos que igreja é lugar de extrair. Irmãos, essa pregação é em um contexto instrutivo, para instruir a igreja. Para que a igreja, quando nós nos reunimos para melhor, para sermos edificados. Este é o intuito desta ministração. Portanto, quando qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É eu que tenho que examinar? Se Paulo fala que é o homem individualmente que examina, eu não posso criar um árbitro para examinar se você está em pecado, se você é solteiro, se você é casado, a vida que você está levando. É você que precisa examinar se você é digno de participar. Se você reconhece como irmão aquilo que Cristo chamou de filho. Se você reconhece a igreja como uma família a se pertencer, não um lugar a consumir. Se você reconhece o corpo como você sendo parte deste corpo como membro. E todos esses membros ajuntados faz com que esse corpo cresça. É você que precisa, é eu que preciso, irmãos, discernir se eu estou apto a participar. Não é a igreja que tem que mandar um relatório e falar, se você tiver assim, você não toma, assim você não toma, assim você não... Não é a igreja. É cada um, é você. A palavra fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, não o irmão. Sabe qual que é o problema? Dessa mentalidade de que se você estiver em pecado, você não pode participar. É assim, se Deus não te condenar por você tomar em pecado, a igreja te condena porque você não foi tomar. Aí o irmão fala, está em pecado, né? Aí você escolhe. Você imagina, né? Olha essa mentalidade de você participar da ceia se você estiver em pecado ou não. Ou Deus te condena se você tomar em pecado, ou a igreja te condena se você não tomar. Porque a palavra fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Não é para o homem examinar o irmão, examinar a sua própria consciência. Você tem consciência do que é a igreja? Porque fala se nós temos discernimento. O que é discernimento?
Discernimento é entender, né? Você consegue discernir? Você já ouviu falar alguma pessoa falar assim, ó, você consegue discernir o que é isso? Você consegue discernir o que é aquilo? Então Paulo fala assim, ó, você consegue discernir o que é a igreja? Você entende o que é a igreja? Eu sei que não é tão simples, irmão. Eu sei que não é tão simples. Nós fomos criados desse jeito. Nós fomos ensinados desse jeito. Não é tão simples discernir o que é a igreja. A mentalidade que nós temos de igreja é um lugar que nós nos reunimos e pronto, mas não é isso. A igreja é muito além que isso. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo onde cada um é um membro desse corpo. Então, se nós não discernimos o que é a igreja, nós não podemos participar. Se nós não entendemos o que é a igreja, nós não podemos participar, porque se participar, você está participando para a sua própria condenação. E não é o pastor que examina cada um, é cada um que examina a sua própria consciência. É esse examinar que vai fazer você participar ou não. É esse examinar que vai fazer você participar ou não. Aí Paulo diz assim, irmãos. Até que, no 19, até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Ou seja, tem uma ceia que é do Senhor e tem uma ceia que é de cada um. Quando nós viemos aqui, nós viemos tomar a ceia do Senhor ou nós tomamos a nossa ceia? Porque a nossa ceia é baseada no que nós achamos. A ceia do Senhor é baseada no que nós somos instruídos. E Paulo diz, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, se uma ceia que faz o irmão ter fome e ter sede, essa não é do Senhor, é a nossa. Então, qual que é do Senhor? A que compartilha. A ceia do Senhor é a que pensa no irmão, não a que se sacia. A ceia do Senhor não é essa individualidade. Paulo ensina, preste atenção, de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Ou seja, um lugar onde há individualidade, um lugar onde nós nos reunimos e cada um pensa somente no seu próprio nariz, esta ceia não é de Jesus. Esta ceia é de cada um. A ceia de Jesus é onde nós pensamos uns nos outros. Esta é a ceia de Jesus. Irmão, Jesus é o símbolo do compartilhar. O símbolo do amor. Você lembra quando Jesus estava a caminho de Emaús lá? Os discípulos, enquanto Jesus estava falando, os discípulos não reconheceram Jesus. Você sabe como que os discípulos reconheceram? Quando Jesus partiu o pão, eles falaram, é o mestre. Sabe por quê? Porque pregar igual Jesus tinha um monte. Conhecedor da lei tinha um monte, mas que compartilhava tinha pouco. O símbolo de Jesus era o compartilhar. O símbolo de Jesus era assim, faça com que seu irmão o que eu fiz por você. E se o seu irmão não é merecedor, você também não é, e eu fiz por você. Por isso que ele fala, façais isso em memória de mim, parta o pão em memória de mim, fale do sangue da nova aliança em memória de mim, eu fiz por você, faça por mim. A ceia não é algo individual, irmão, a ceia não é algo que é onde nós pensamos em nos santificar, por isso que não tem nada de santificação na ceia. Se nós viemos para a ceia com o sentimento, eu preciso tomar a ceia para se santificar, você já está sendo individual, e a ceia não tem nada de individual, a ceia é sobre compartilhar. E uma igreja que não discerne, irmãos, que a igreja precisa compartilhar, um amar os outros, ela só se ajunta para pior, ela não se ajunta para melhor.
Se nós viemos para a igreja com a intenção totalmente do que ela é, nós vamos nos ajuntar só para pior. Por isso que tem pessoas doentes, fracas e outras até que dormem. Isso carnal e espiritual. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos hoje da teologia da prosperidade. Você vai para a igreja, você só escuta que você tem que prosperar. E toda vez que você escuta que você tem que prosperar, alguém tem que ficar pobre para você prosperar. Toda vez que você escuta que você tem que prosperar, cada vez mais você pensa no seu umbigo e menos no irmão. Cada vez mais você está focado só nos seus interesses e menos no do seu irmão. Cada vez mais. É o contrário. A maior prosperidade é a misericórdia, é o amor, a caridade, o partir do pão, o lavar o pé do seu irmão e o servir. Eu vou falar algo para você, irmão, de coração. Eu vou rasgar meu coração aqui agora. Eu estou falando de mim. O dia que eu chegar à conclusão que essa igreja não entendeu o que é o amor de Cristo, eu entrego as betes. Coração, por Deus que está no céu. O dia que eu entender que o tempo já se encerrou, de nós entendemos o que é igreja, o que é ser corpo, o que é comunidade, o que é amar o próximo, irmãos, eu entrego as betes. Nós não paramos com a igreja, arrumamos outro pastor para assumir a igreja, ou outro irmão assume a igreja, eu entrego a betes. Eu entrego a betes, porque daí não adianta. Nós vamos estar caminhando tudo para o mesmo buraco. A maior evidência de Jesus em um ambiente é o coração das pessoas no que discerne ao seu irmão. É a maior evidência. Você lembra da parábola do bom samaritano? Senhor, quem que é o próximo? Aí Jesus fala, vou contar uma parábola para vocês. Aí ele pergunta, ei, quem que foi o próximo? O que não poderia ter contato com ele, o que não necessitava fazer aquilo, foi o que fez, aquele é o próximo. Que parou, cuidou e ainda falou assim, ó, vou deixar aqui, deixa marcado, o que ele gastar na volta eu pago. Na verdade, irmãos, essa palavra que nós chamamos uns aos outros de irmãos, isso é nomenclatura vazia. Isso são costumes de nomenclatura. Irmão, irmã, família, pai. Porque qual é o irmão que não ama o seu irmão? Qual é o irmão que não ama a sua família? Isso é a licitude para nós participarmos da mesa do Senhor. Entendemos o que é igreja, discernindo o corpo, porque senão um come e o outro tem fome. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de um ajuntamento totalmente fora do contexto do que era para acontecer. Era um ajuntamento para se dividir, para todo mundo comer, para todo mundo ficar feliz. Totalmente ao contrário. Aí ele diz no 22, vocês entenderam o contexto de todo esse texto, né? Que até agora nós não escutamos nada de pecado. Nós não escutamos nada sobre ser merecedor. Nós só escutamos assim, come e deixa o irmão sem comer. Tem fome porque não come em casa. Qual que é a mensagem central? Do que Paulo está dizendo aqui? Nós precisamos pensar um pouco na questão do contexto. Aí no 22 ele diz assim, ó, abre o 22 lá. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Do que Paulo está refutando? Você está indo na igreja fazer o que você tinha que fazer na sua casa. A igreja não é lugar de fazer isso. Você tem que fazer o que você está indo fazer na igreja, você teria que fazer na sua casa. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm?
Do que Paulo está falando? Qual que é a mensagem central? De não pensar no irmão, principalmente no mais pobre, no mais humilde. Aproveitar da sua estatura social, comer e se embriagar, se regalar, consumir a igreja e não pensar no irmão. É a mensagem central. Você pode ler e reler, ler e reler, ler e reler. Você não vai ouvir falar nada sobre pecado, sobre você. Se você é pecador, você não merece. Você é pecador, você não merece. A mensagem central é totalmente diferente do que nós temos ouvido. Deturparam a essência da ceia. A essência da ceia é você pensar no seu irmão. A essência da ceia é fazer na sua casa o que você não pode fazer na igreja. Que se você é individual na sua casa, na igreja não é. A essência da ceia é sair de casa com o entendimento totalmente correto do que é igreja, o que é corpo de Cristo. E a igreja é para você servir, irmãos. Não para ser servido. Ser servido, você vai numa empresa ou num restaurante, você paga para ser servido. Mas numa igreja séria, você precisa servir. Uma igreja séria, o pastor, todo mundo tem que servir o pastor? Não. Todo mundo é igual, o pastor tem que servir da mesma forma. É isso que condena as pessoas. É isso que está matando as pessoas. É isso que está criando um espírito de individualidade nas pessoas que elas não conseguem. Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você. O mesmo sentimento que nós temos na igreja de falta de amor, nós vamos ter na nossa casa. O mesmo sentimento que nós temos de falta de amor na igreja, nós vamos ter na nossa família. Se você não pensa nos irmãos da igreja, você não pensa na sua família. Não pensa, não adianta. No fundinho, essa individualidade vai aparecer. Olha o que Paulo fala. Não tendes porventura casa para comer e para beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos por isso? Não, nisso não vos louvo. Aí põe o próximo, ele diz assim, ele ensina, próximo. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Olha lá. Aí ele começa a falar, o Senhor na noite que foi traído. Ainda fala de uma traição. O que o Senhor fez na noite que foi traído? Pegou o pão, pegou o cálice e falou, este é o sangue da nova aliança, este é o meu corpo que é dado por vós. Aí ele fala, fazer isso em memória de mim. Ou seja, fazer isso para o seu irmão em memória de mim. Não faz em memória do seu irmão. Não faz se o seu irmão merece. Faz em memória de mim. Você não vem para a igreja porque alguém merece. Você vem para a igreja em memória de Jesus. Você não serve Jesus porque alguém merece. Porque se nós formos fazer uns pelos outros o que os outros merecem, nós não vamos fazer nada por ninguém, irmãos. Nós temos que olhar para as pessoas e ver Cristo na vida das pessoas. Da mesma forma que as pessoas olham para nós e vemos Cristo na nossa vida. Próximo. Aí Jesus ensinando, Paulo ensinando. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Próximo. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Você imagina, irmãos, que fazer algo em memória do Senhor é não amar o próximo? Vocês conseguem absorver essa palavra que, tipo assim, você vai fazer algo em memória do Senhor, ao mesmo tempo o seu irmão está passando necessidade? Você acha que Cristo se agrada disso? Você acha que Cristo se agrada disso? Não, não. Em memória do Senhor, a mesma coisa que Ele fez. Próximo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue. Próximo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Próximo. Porque o que comer e beber indignamente come para a sua própria condenação. Não o que condena o homem. O que condena? Não discernir o quê? O corpo do Senhor. A condenação, irmãos, é comer sem discernir o que é igreja. Que igreja não é lugar de se consumir. Que igreja é lugar de se pertencer. Igreja, nós não viemos à igreja, nós somos igreja. Se você vir para a igreja e assistir um culto, você não vai ser igreja lá fora. Nós temos que ser igreja e vir prestar culto. São coisas diferentes. Ir para a igreja e assistir culto, ser igreja e prestar culto. Se nós formos igreja, nós vamos sair lá fora e vamos refletir o caráter de Cristo na vida das pessoas. Abre Colossenses 1, vamos ler do 18 ao 24. Colossenses 1, vamos ler do 18 ao 24.
Colossenses 1, 18 ao 24. E ele é a cabeça de todo o corpo da igreja. Ele quem? Jesus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecermos fundados e firmes na fé e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Pelo quê? Pelo seu corpo, que é o quê? A igreja. Então qual que é o corpo que nós temos que discernir? A igreja. Por que muitas pessoas comem indignamente? Porque não discernem a igreja. Não sabe o que é igreja. Acha que a igreja é um lugar individual. É isso que faz as pessoas serem dignas de tomar. Sabe por quê, irmãos? Para você ver como que não tem cabimento nenhum essa questão de pecado. Paulo, quando estava instruindo isso aqui, ele não estava no momento da ceia igual nós. Ele estava escrevendo o livro santo, inspirado por Deus. Ele estava escrevendo isso. E ele estava em pecado, não? Acho que estava. Ele mesmo fala, se eu falar que não tem pecado, eu faço mentiroso. Ou seja, ele estava em pecado escrevendo a Bíblia. Em pecado escrevendo a Bíblia. Aí como que ele vai falar para nós não participarmos da ceia por causa do pecado? Hã? Ele estava em pecado, irmãos. Estar em pecado não é viver no pecado, não é viver na iniquidade. O estar em pecado é que todo ser humano, irmãos, todo ser humano é tendencioso ao pecado. Esta carne é maligna. Se você deitar e dormir, não vê nada, não falar nada, você acorda em pecado. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. O cano fechado, inspirado por Deus. Em pecado. Aí ele vai falar para você não tomar ceia se você estiver em pecado. Que ignorância, irmãos. Na verdade, é um pecado. Porque se você não discernir o corpo normal, irmão, você já está pecando, né? Então, tudo tem cabimento. Não, irmãos. Sabe o que acontece? É muito melhor você falar assim, Senhor, o Senhor perdoa, antes de tomar a ceia, o Senhor perdoa meus pecados? Você já entrega em atacado, você não coloca nem nome no pecado. Você perdoa todos os meus pecados, né? Ai, Senhor, o Senhor perdoa? Aí você escuta que ele perdoa, aí você fala, agora ele vai tomar. Não é muito mais fácil fazer isso do que você parar assim, cara, se eu não amar meu irmão, eu não posso tomar? Qual que é mais difícil, amar o irmão ou pedir perdão em secreto, em atacado para o Senhor? Hã? Quantas pessoas você viram antes de tomar ceia que estava em pecado, foi pedir desculpa e perdão para o irmão em público, para depois tomar ceia? Ele pecou em público e ele pede no privado, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Aí ele sente que ele é gostoso, o Senhor perdoou, né? Aí ele vem e participa. Agora difícil é lá pedir perdão para o irmão. Fala assim, igual o filho pródigo. Ele voltou por causa do pão, não por causa do pai. Mas quando ele estava diante do pai, ele fala assim, eu pequei contra o céu e contra ti. E eu não sou digno de te chamar de filho. Eu sou digno de ser seu servo. Aí sabe o que aconteceu? Aí ele participou da ceia. Nós somos muito hipócritas, irmãos. Muito.
Sabe por que nós não queremos aprender a Bíblia? Porque a Bíblia faz nós sairmos do conforto. É melhor ficar no que os outros falam. Um falso evangelho faz uma caminha para você dormir, para você ficar amortecido. O verdadeiro evangelho faz você acordar e falar, opa, acorda para a vida. Acorda para a vida. Próximo. Para nós corrermos, irmãos, não ficar tarde. Vai lá em Coríntios lá, volta lá. 1 Coríntios 11, onde nós paramos? No corpo, né? No 29. Agora vamos para os 30. 1 Coríntios 11, 30. 11, 30. Por causa disso, por causa do quê? Está falando do texto anterior. Por comer sem discernir a igreja, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Não é porque está em pecado. Pecado você tem que pedir perdão, parar de fazer ele. Agora o que te enfraquece é viver em comunidade sem ser comunidade. O que te adoentia é viver numa igreja sem ser igreja. É vir num culto sem prestar o culto. Receber o culto. Como que Deus vai ser glorificado quando todo mundo se ajunta para receber o culto e não para servir o culto? E aí, como que faz? É isso que faz as pessoas fracas, irmãos, e doentes, espiritualmente. As pessoas não discerniram o que é igreja. Por isso que as pessoas só querem procurar a igreja quando ela tem problema. Quando está faltando dinheiro, quando ela está desempregada, quando o casamento acaba, aí elas querem procurar a igreja. Sabe por quê? Porque elas não discernem o que é igreja. A igreja é a expressão daqueles que acreditam que Jesus veio em terra e é o Filho de Deus. E nos deu, irmãos, autoridade. Para o que for desligado na terra será desligado no céu. Nos deu a chave do reino. Nós somos embaixada de Cristo e um dia vai vir buscar essa noiva. É isso que é a igreja. Próximo. Porque se nós nos julgássemos, ele fala nós. Não é a doutrina da igreja ou o estatuto da igreja, é cada um. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não ao irmão. Porque nós gostamos de julgar o irmão. O irmão não está casado, não pode tomar ceia. O irmão bebeu, não pode tomar ceia. O irmão fumou, não pode tomar ceia. O irmão está separado, não pode tomar ceia. Ou aquele irmão está não sei o que, não pode tomar ceia. Aquela irmã está assim. Paulo fala, se cada um julgasse a si mesmo, não seria julgado. Mas sabe por que Paulo fala que vai ser julgado? Porque julga o irmão e não a si mesmo. Enquanto você acha que você é digno de tomar, você está fazendo do seu irmão indigno. E na verdade você já está pecando, porque você está julgando ele. Olha lá, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Próximo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quando nós mesmos nos julgamos, irmãos, discernimos, fizemos uma leitura da nossa mente, da nossa vida. O que nós fazemos na igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o intuito de nós estarmos aqui? Que futuro que nós precisamos fazer? Nós não somos julgados por Deus. Para não sermos julgados com o mundo, porque nós mesmos já estamos nos julgando. O que é o julgar? É o seguinte, talvez eu não estava digno até hoje, mas a partir de agora eu vou estar, porque agora eu vou discernir o que é o corpo. Reconhecer que está tomando e comendo errado. Próximo. Portanto, meus irmãos, preste atenção. Quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Qual que é a mensagem central? Espera, amor, pensa no próximo. Próximo. Mas se alguém tiver fome, presta atenção, não fala de pecado de novo. De novo comer e fome. É a cara do crente, né, irmãos? Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Olha aqui. Ele não está falando, se você tem pecado, você pede perdão para quando você participar, você não ser condenado. Ele está falando assim, se você tem fome, come na sua casa, porque a igreja não é lugar de pensar só em você e não nos outros.
Que se você fizer isso, você está fazendo para a sua própria condenação. A igreja é lugar de pensar no irmão, de lavar o pé, de compartilhar. Isso é igreja. Olha aqui. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Ou seja, irmãos, pessoas vêm para a igreja e acham que vão sair melhores e saem piores. Porque ajunta para pior, não ajunta para melhor. Porque só pensa cada um no seu umbigo, cada um no seu nariz, na sua fome. Quanto às demais coisas, ordena-las, eis quando ter convosco. É uma ordem. Se coloque de pé, por gentileza. Paulo está refutando, irmãos. Uma falta de entendimento do que é a igreja, do que é a reunião. Paulo está refutando. Está normatizando. Porque isso condena as pessoas. Você vem para a igreja com o intuito errado, condena a pessoa. Tem gente que acha que o diabo vai me condenar. O diabo não vai te condenar, não. O que condena é você participar das coisas sem discernimento do que é. Pastor, mas assim, eu não quero compromisso com Deus, eu não quero compromisso com a igreja, eu não quero compromisso com ninguém, eu posso participar? Você que vai ser condenado, não é eu? E não sai do contexto. Se você não quer compromisso com Deus, você não discerniu o que é a igreja. Não muda muito. Então, irmãos, nós vamos participar do pão simbolizando um memorial, um símbolo do corpo de Cristo, e o suco simbolizando o sangue de Cristo. Um memorial. Mas não olhe para o pão nem para o suco. Olhe para o amor, olhe para o seu irmão. Cristo, ele não está no pão, mas ele está no amor. Você nunca vai achar Cristo no pão, mas você acha na sua atitude de amor. Então, se você entendeu o que é igreja, se você entendeu o que é corpo de Cristo, quem que é o cabeça desse corpo, se você entendeu, irmãos, que você não vem para consumir, você vem para prestar, você não vem para assistir, você vem para prestar um culto. Que você ama seu irmão, que você está disposto, irmãos, a dar vida por ele. Você pode participar. Mas aí é você que decide. Nós não temos proibição alguma aqui. Porque quem for condenado é quem toma indigno, não é o pastor. Se eu tomar indignamente, eu vou ser condenado. Então nós vamos cantar um louvor. Você examine-se você mesmo, se você está apto. Se você é indigno de participar de um banquete na igreja, qual a igreja você não quer participar dela? Você que tem que fazer essa leitura, você é digno de participar de alguma coisa que você não quer nada com essa coisa? É você que precisa fazer. Então nós vamos adorar o Senhor e você examine-se você mesmo. E depois nós vamos orar e quem for participar vai vir pegar o suco, o pão, voltar para o seu lugar e nós vamos participar todos juntos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Adore o Senhor, irmãos. Aproveite esse momento. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou.
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E se venceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá o seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Abre aí, João, rapidão. Abre aí, João 13. Vamos ler o 34 e o 35. A pergunta que fica, irmãos, que eu vou fazer aqui agora: quem pode participar? É sobre merecer? A pergunta: quem pode participar? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Próximo. Nisso o quê? Participar da ceia, servir a ceia, falar que é crente, vir na igreja? Não. Nisso conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A maior expressão que Cristo habita em você é o amor que você tem ao seu irmão. Pode ficar 200 anos tomando a ceia que só vai engordar, comendo fermento e tomando suco cheio de açúcar, só vai engordar. Isso aqui não vai levar ninguém para o céu e tirar do céu. Agora aquilo ali fala muito sobre quem nós somos e quem nós éramos. Aquilo ali fala muito do novo homem que eu e você é, da nova pessoa que eu e você é, quem nós cremos. O amor ao próximo. Olha lá que Jesus fala, ele não fala nem se você pertencer a uma igreja. Ele não fala se você tiver manifestar dons. Não, ele fala que se você amar o seu irmão como ele amou, nisto todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você sabe qual que é o grande problema hoje, irmãos? Que as pessoas parecem mais com a igreja do que Cristo.
Você olha para a pessoa, você fala assim, ah, ela é da igreja, né? Mas não é porque ela ama o irmão, é porque ela é individualista. Porque nós só conseguimos expressar que nós somos de Cristo quando nós amamos o próximo. É difícil, irmãos. Você acha que é fácil? Talvez nós não fomos criados com esse coração. Tem gente que tem facilidade de amar o próximo mais fácil. Tem gente que tem facilidade de pagar um preço pelo seu irmão. Tem gente que tem facilidade de repartir o que ele tem com o irmão. Tem gente que tem facilidade de chorar com o irmão e sorrir com o irmão, mas não são todos. Mas isso é um mandamento. Quem é de Cristo tem que amar o irmão para ser conhecido como discípulo de Jesus. Se você não conhece, se você não consegue dividir o que você tem com o seu irmão, se você não consegue chorar com o seu irmão, nem sorrir com o seu irmão, deixa eu te falar. Você não conheceu Cristo na sua completude. Você conheceu Cristo de ouvir falar, ou baseado numa liturgia, ou em uma placa de igreja, não na sua completude. Quando nós falamos de Jesus, e que nós lembramos? Nós lembramos de alguém que era rico e se tornou pobre, que era santo e se tornou maldito, que era Deus e não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu de toda a sua glória. Quando nós falamos de Jesus, nós lembramos disso. Não tinha culpa nenhuma e foi culpado. Para quê? Para mim e para você. Irmãos, a palavra fala que ele era rico e se tornou pobre, por causa de, para mim e para você. E hoje as pessoas correm atrás da riqueza e deixam Jesus. Há uma controvérsia. Ele era rico e se tornou pobre. Ele era santo e se tornou maldito. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas opressões, nosso pecado. O mínimo que nós fazemos agora, irmãos, é amar o nosso irmão em memória de Jesus. É o mínimo que nós fazemos. Quando nós chegar lá em cima, irmãos, que Jesus, sabe o que vai acontecer? Que Jesus fala assim: de onde você vem? Eu não te conheço. Sabe por quê? Ele vai falar: da família que eu sou, você não era. A parábola das 10 virgens, irmãos, é uma parábola para crente. E lá só 5 entrou. De onde vocês vêm? Eu não conheço vocês. Se nós não refletirmos o amor, deixa eu te falar, irmãos, tudo é passageiro nessa vida. Tudo é passageiro. Lá no cemitério está cheio de planos, cheio de vontade de amar o próximo, cheio de vontade de ajudar o próximo, cheio de vontade de ajudar o pai, a mãe, o irmão, o amigo, cheio de vontade de ajudar a igreja. Está tudo enterrado lá no cemitério. Por isso que nós vivemos hoje uma vida sem contentamento, porque o contentamento está no amor e não a ser amado. E o amor está tão falido, tão fraco, tão sutil, que já não tem mais prazer na nossa vida. Então a pergunta é: quem pode participar? Se você consegue chamar essa pessoa do seu lado de irmão, porque Jesus chamou ela de filho, você pode participar. Se você não conseguir chamar de irmão quem Deus chamou de filho, irmão, você não pode participar. Você não entende que isso aqui é uma família, onde nós choramos juntos, sorrimos juntos, onde nós não viemos aqui passar só um tempo, onde nós vivemos a vida de cada um todos os dias, onde nós queremos ir todo mundo para o mesmo lugar, as nossas famílias, onde nós se preocupamos com os filhos das pessoas, com os nossos filhos. Se você não entender que isso aqui é um lugar não para frequentar, é um lugar para se pertencer, você não pode tomar. Porque querendo ou não, essa ceia aqui é da comunidade Oásis desse momento. Então nós vamos orar. Se você fez essa leitura, depois você fica à vontade para participar e voltar para o seu lugar. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Senhor. Aqui está o pão simbolizando o teu corpo, o suco simbolizando o teu sangue, o sangue da nova aliança. Obrigado por esse privilégio, Pai, que todas as vezes que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte do Senhor.
mas é uma morte que ao terceiro dia ressuscitou, e a breve manifestação da sua glória para vir nos buscar. Obrigado porque o Senhor nos incumbiu deste momento, Pai. Pessoas falhas, poder usar através de um símbolo o seu corpo santo e o seu sangue vertido na cruz. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Nós te amamos, nós te rendemos louvores e adoração para todo sempre, porque o Senhor é a nossa maior prosperidade, a nossa maior bênção, o nosso maior tesouro. O Senhor é o nosso maior interesse de estarmos na glória contigo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Nós vamos continuar adorando o Senhor, irmãos. Quem que for participar pode vir aqui pegar e voltar para o seu lugar. Pode vir, irmãos, pode vir. Quem for participar pode vir. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Todos pegaram, irmãos? Quem vai participar lá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Participamos todos do pão juntos, em nome de Jesus, irmãos. E tendo, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Que todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós cremos, irmãos, que Jesus veio
morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à destra de Deus, e logo, logo, pode ser hoje, essa noite ainda, Ele vai voltar para nos buscar, e viveremos eternamente na glória com Ele. Participamos todos assim do cálice em nome de Jesus, irmãos. Obrigado, Jesus. Maravilhoso Senhor Jesus. O Senhor é eterno, Pai. O Senhor é soberano, Pai. Obrigado por nos incluir, Pai, em algo tão precioso como nós não somos dignos, Senhor. Mas a nossa dívida foi rasgada pelo Senhor. A nossa dívida foi rasgada pelo Senhor, Pai. O véu se rasgou, Pai. Obrigado, Jesus, que depois de podemos ser impactados com a presença do Teu Espírito, Senhor, que hoje podemos expressar um Deus grandioso, podemos expressar a noiva de Cristo, que é a Tua igreja, podemos expressar o amor aos irmãos, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, de poder amar pessoas que é falha tanto quanto nós, mas amamos em Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos adorar mais um pouquinho para nós encerrarmos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre Jesus. Irmãos, depois que nós encerrarmos aqui, nós temos um momento ali fora, como nós já temos de costume, toda a ceia. Nós temos um momento de comunhão, onde nós comemos ali, tomamos um refrigerante, conversamos, conhecemos melhores uns aos outros. Se você tiver a oportunidade de falar para o seu irmão assim, ó, eu te amo, fala, irmãos. Fale. Fala assim, ó, eu te amo, porque Cristo te amou. Então o mínimo que eu posso fazer é te amar, por mais que nós somos falhos. Então não vá embora, se você puder ficar conosco ali um pouco, para nós interagirmos, tá? Se for possível. E quinta-feira nós estaremos aqui, aprendendo um pouco mais do Senhor. Obrigado por a sua estadia, obrigado por estar aqui juntos. E juntos nós expressarmos adoração ao Senhor, neste culto, prestarmos esse culto.
Não se afaste de Cristo, irmãos. Cristo é a única solução para a nossa vida. Por mais que ofereçam outras vias aí, não tem. Todo caminho fora Cristo chega uma hora que não tem mais. Já viu aqueles caminhos que tem um abismo? Não? Todo caminho fora Cristo, você vai caminhando, chega uma hora ou você cai no abismo ou você volta para trás. Cristo é o único caminho que nos leva para a vida eterna. Estenda suas mãos para frente. Tenha uma semana abençoada. Que o Senhor proteja vocês na volta para os lares de vocês. E que o prazer que está em Cristo inunde a vida de vocês. Inunde todo contentamento, toda alegria, toda satisfação. Em meio às dificuldades, às tribulações, possamos ter fé, perseverança e amor para rompermos. Só mais um tempo, irmãos, só mais um tempo, não vai demorar. Nós já vamos estar eternamente com Cristo na glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Eterno Pai, esteja com você, com a sua família, até a volta de Cristo para nos buscar. Aquele que crê, diga amém. Aplauda o Senhor, estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.